Jogos melhores. E só para completar, você me perguntou. Sim. O Flamengo também é um time que está sendo modificado em ideia de jogo, em muitas questões, com um time alternativo. Eu acho que o Flamengo não é um time que você pode apostar que vai repetir as duas primeiras atuações constantemente. Talvez repita, você não pode apostar, você não tem uma amostra para isso, uma amostragem para isso. E o Corinthians é um time que está crescendo com seus problemas. Eu acho que a disputa pela Copa do Brasil está completamente aberta, com alguma vantagem para o Flamengo. Agora, eu acho que o clima vai ser um clima maluco nesse jogo de domingo, assim. Por tudo que se criou... Você ganha de 5-2 e olha pro placar quando chega em casa. A mudança da data. A mudança da data, a questão do Hugo, todo esse imbróglio do Hugo, a coisa está crescendo demais. É claro que também, de alguma maneira, eu acho que isso tem uma importância. A vitória contra o Atlético Paranaense ela é tão importante, mas tão importante... para, não vou dizer deixar o Corinthians tranquilo em relação àquilo que é a sua prioridade, mas para melhorar demais a situação. Então, o que poderia acontecer, até mesmo num caso de uma ida para a final da Copa do Brasil no domingo, você continuar falando, cara... tem pouco valor essa ida para a Copa do Brasil, porque, na verdade, o que importa mesmo é não ser rebaixado no Brasileiro. É claro que o que importa mais ainda é não ser rebaixado no Brasileiro, mas a vitória de hoje, eu acho que, de alguma maneira, ela dá uma perspectiva tão melhor para o brasileiro que a Copa do Brasil passa a ser... Só uma curiosidade, que você falou, eu não tinha pensado sobre isso, tentando mensurar o significado disso na prática, não tinha, porque é óbvio. Pensei que a data, obviamente, vai gerar alguma coisa, a mudança das datas dos jogos. Mas o fato do jogo sem Itaquera. Mas será que essa coisa do Hugo, da renovação, da contratação, não? Essa coisa que é muito sul-americana, tem muito a ver com o futebol brasileiro, argentino, uruguaio, desse extra-campo que acaba tendo impacto na hora do jogo, muito mais do que se acontecesse na Inglaterra. Na Itália tem um pouco isso também. Sim. Tinha mais, hoje em dia menos. Assim. Será que isso ajuda mais quem nesse momento? Eu acho que não tem ajudar alguém. Eu acho que simplesmente gera... Quem pode tirar mais proveito disso? Eu acho que você hoje há de concordar que não dá para comparar, por exemplo, os climas de Vasco e Atlético no sábado e Corinthians e Flamengo no domingo. Não dá. E eu acho que é muito difícil, eu entendo como a gente fala, tem que pensar no brasileiro, que vier nas Copas, mas é muito difícil, a gente não faz isso aqui nunca. Você não tem como analisar o Fla-Flu de hoje, o Corinthians e Atlético Paranaense de hoje, isoladamente, sem carregar nada. O resultado, por muitas vezes, o 5-2, ele é difícil de friamente você explicar quando você fala que o Corinthians perde o controle no primeiro tempo, perde o controle no segundo tempo, mas fez 5-2 e, ao mesmo tempo, carrega um Memphis. Qual o tamanho do gol do Memphis hoje? Foi o 3x2. Pro Memphis, 3x2. pro corintiano. Um momento que não era o melhor do Pro que você carrega de ambiente até domingo, pro que você acorda. O gol mudou o andamento do jogo completamente. E o Flamengo olhou lá e falou, rapaz, o meu rival estava mal, o meu segundo tempo foi inexplicável. O trabalho que você não dá para dizer em 2 jogos que mudou o ano, ele continua mambembe, o ano do Flamengo ainda é mambembe, porque se cai no domingo, acabou o ano do Flamengo. Sim. Já parou porque é bom dizer, né, Pedro? A derrota de hoje, 2 anos, Pedro, enterra qualquer chance de título brasileiro. Então, o Corinthians, que pode estar atravessado com um monte de coisa, ele pode virar no vestiário e falar, imagina se a gente acaba com um desses caras. E o Flamengo, olha, o Flamengo não entendeu que o Corinthians perdeu o controle. Ele está dormindo pensando, os caras meteram 5 hoje e o Memphis chegou, hein? E o Memphis chegou lá. A vitória então, hoje... Tá muito, sabe? O empate hoje, ou a derrota do Corinthians, mexeria, eu acredito, muito, talvez, na escalação do domingo. Sim. Porque ele tem Flamengo e depois na quinta tem Racing. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e na segunda, né, contra o Cuiabá. Então, assim, ele tem uma agenda que tem uns espaços. Não digo para recuperar time e tal, mas ficaram 11 dias para jogar. Então... Todos os treinadores olharam para esse tempo. A primeira tarefa foi tentar recuperar um pouquinho os jogadores e não arrebentar com esses jogadores na volta. Então, acredito que o time do Corinthians domingo, talvez pode ter mudança, pode, mas vai ser um pouco diferente do time que a gente estava vendo. Pelo seguinte, chegou na semifinal, a gente sabe que numa não vai ser decisão. Na ida, né? Porque ali na ida, pelo amor de Deus, na ida a dupla... O Papito e o Bob Filho fizeram um negócio estranhíssimo. Deram para o Flamengo a oportunidade de matar a Copa do Brasil ali e o Flamengo não soube aproveitar. Mas... O Hugo impediu. O Hugo jogou demais. Mas o que acontece? Acho que tem todo esse clima, tem Mateuzinho, Hugo, uma série de rixas.
que vão para campo. Mas é uma fase aguda e a passagem de fase se impõe ao rival. Olha a situação do Flamengo também. O Flamengo, se não passar, então ele não terá a possibilidade de disputar o título. E o Brasileirão... O Brasileirão foi hoje, né? Eu acho que dá pra... A vitória hoje poderia ainda dar um... Poderia, porque você ia colocar 6 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora, só pra gente deixar claro, são 9 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos e muita... Não, agora, neste momento, com o mesmo número de jogos. Sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Criciúma, muito provável uma vitória, abrindo 12 pontos aí com um jogo a mais, mas assim... Olhando para o Botafogo, parece muito improvável alguém pegar essa diferença. Felipe Luiz está falando. O maior orçamento do Brasil, 2 anos só com o estadual, desse ano aqui. Não, e vai tentar salvar, sabe-se lá como, com o treinador indo para o 4º jogo. Que tá falando vai ter um grande... Vamos lá, Coso. Foi embora. Por um motivo muito óbvio, hoje... Em tese, o Corinthians entrou em campo muito mais pressionado que o Flamengo. Quando a gente olha as instituições, olha a situação na tabela, olha os clubes, eu estou pegando o macro de cada um, os coletivos, é óbvio que isso aconteceu. Quando a gente olha individualmente as pessoas que jogam bola, os jogadores, eu acho que a pressão ela é parecida. Porque... O Corinthians precisa sair da situação da parte de baixo da tabela de classificação. Tem melhorado, os jogadores estão com uma razoável confiança, a não ser alguns momentos que perdem durante o jogo, mas a impressão, eu odeio esse termo, odeio esse termo, mas eu vou usar. Vocês gostam muito da imprensa. Um viés de alta. Você adora, a Calçade também fala muito sobre viés de alta. Estou brincando. Mas o time está crescendo. O organismo O Flamengo... Hoje ele não está leve. O jogador... É verdade. Os jogadores do Flamengo... Tem mais 1 hora de programa. Por conta do que o Calçade falou, um estadual em 2 anos e outros que chegam e são inseridos nesse ambiente onde falam, nós temos o melhor elenco do país individualmente, tecnicamente, ou com mais possibilidades, por mais que os encaixes às vezes sejam complicados. Nós temos o maior orçamento, nós temos a maior possibilidade de contratação, né? Nós temos todas essas possibilidades. Quando chega em campo, há muito tempo as coisas não acontecem várias vezes seguidas. E aí, a pressão que eu tenho é que os jogadores do Flamengo estão com mais dificuldade de lidar com a pressão de jogar no Flamengo que os do Corinthians de saírem da zona de baixo, da zona do rebaixamento. Você tem essa sensação? Tenho, porque individualmente esse time do Flamengo muitas vezes é inconstante. Hoje entrou pressionado? Não, hoje aconteceu o seguinte, chegou um momento que estava a impressão que o Flamengo ia fazer o gol, ia abrir a porteira, pressionado o Fluminense no primeiro tempo, esmagando, toma o pênalti, o goleiro pega, tal, tomou o gol. Tem alguma capacidade de reação o Flamengo? Ele mostrou capacidade de reação contra o Peñarol? Ele mostrou capacidade de reação com qual técnico última vez? O Corinthians reage. O Corinthians é um time que parece que na hora difícil acontece alguma coisa, os caras crescem, se unem, mesmo com os problemas que eu concordo com o Calçade, às vezes o time é um pouco mais disperso, e aí entram alguns jogadores tipo o Romero, que lida bem com a camisa ali. Você acha então que se o Corinthians abrir o placar contra o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo desmorona? Eu não sei, mas eu acho que existe a chance. Ela não... Os caras não estão levando em conta, né, cara, que o Flamengo estava bem desfalcado no meio-campo hoje, né, sem os seus principais jogadores, né? Inclusive o Gerson hoje, o melhor meio-campista brasileiro atuando no Brasil, estava fora do jogo, cara. Foi poupado para este jogo aí do Corinthians, né? Não é inexistente, existe. Aí tem o que o Pedro falou. É um jogo em casa. Jogo de temporada, Flamengo. É um jogo em casa. Por isso que não dá para tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, que pode ser na segunda divisão ou na primeira. Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, mas e não cair. Então esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar de treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Isso tem que ver isso. Do outro lado, o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha, durante muito tempo como jogador,
sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas é uma novidade essa vida que ele tá agora vivendo. Ela é nova como treinador. Ele mesmo fala, descobri que dói muito mais aqui do que lá. Então, assim, calma. Também não é mil maravilhas desse lado, senão não teria trocado de treinador. Então é um jogo que é um estádio que pulsa, é o que o Flamengo vai enfrentar, com um perfil de torcida que é diferente que a do Flamengo que vai ao estádio hoje. Isso é fato, é diferente. Então, vamos ver. O Flamengo tem um ponto que me incomoda um pouco. A gente passa o ano aqui falando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor do país. Elenco do Flamengo, o melhor do país. Tá bom. Não se comprovou isso esse ano. Aí eu te pergunto, Rossi. Nem no ano passado. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa. Tá bom, né? Pode ser a defesa de domingo. No papel. Pode ser. O Léo Ortiz e o Alan. Eu nem vou falar do Pulgar, porque os programas esportivos gastaram 680 horas falando que o Léo Ortiz deveria ser titular. Sim. Aí hoje eu não posso falar que o Pulgar fez falta. Mas peraí, um pouco de coerência, né? Mas ele estava jogando com Léo Ortiz. Era o jogo do Tite. Mas a torcida queria, né? Léo Ortiz e Alan. Aí tem Matheus Gonçalves, entrou no time, Alcaraz, uma contratação milionária, Sim. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. No segundo tempo ele entrou Então, Arrascaeta, entrou o Michael. Esse elenco que a gente diz que ele é extraordinário, peraí, só vale quando estão os 11, aqueles considerados titulares? Então onde está esse elenco se só os 11 que valem a pena? Pô, peraí, tem algum problema nesse Flamengo então. Porque Alcaraz, Bruno Henrique, Gabigol, ainda se tem o Arrascaeta estava no banco. Plata, Michael, Arrascaeta no banco. Exatamente. E o Cebolinha machucado, o Isaraujo machucado. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, o Arrascaeta estava no banco. Mas se a gente diz que o elenco é extraordinário, é preciso produzir um pouco mais, porque aí você bate o flu, você vê que fala, peraí. O elenco, acho que esse papo ele vale ser atualizado. O elenco é extraordinário. A maioria dos jogadores aí que você falou chegou no meio do ano. Então não é fruto exatamente de muito planejamento. O treinador está para um terceiro jogo como profissional. O Flamengo tem o melhor elenco festejado todos os anos, não briga pelo brasileiro desde o Ceni. E abriu mão, escolheu Copas. O tal do melhor elenco, dia 20 de outubro, está jogando a última partida para acabar o ano. Então, está tudo muito errado. Tem alguma coisa muito errada nesse barco aí. Mas tem muitas coisas. Então, é porque não dá para a gente se surpreender quando a gente olha hoje, bate o olho. O futebol do Flamengo, pelas mãos do Felipe Luiz, ser esse, no terceiro jogo de trabalho dele, poderia ser algo trivial. O problema é que é muita coisa trivial. A todo momento está se refundando o departamento de futebol do Flamengo. É um novo treinador, é um novo projeto, é uma nova política de contratação, é um novo jeito de olhar o futebol, é porque agora é porque agora trouxemos o treinador que vai nos permitir brigar pelos pontos corridos. Sempre tem um novo norte. Parece que você está sempre mentindo para você mesmo, dizendo que não, porque calma que agora a gente recalculou e agora vai dar certo, só medida de tempo. Você está sempre pedindo tempo para um projeto que na verdade não existe. O Flamengo não pode, com toda essa badalação de melhor elenco, dia 20 de outubro, estar jogando a sorte da temporada com um treinador que só está ali porque ele tem capa de ídolo para a diretoria não apanhar, porque senão, pela segunda ano consecutivo, o tal do melhor elenco não vai ganhar nada. Então, assim, tem algo muito além do erro do corredor do Ayrton Luiz defendendo. Eu fico feliz quando você diz que o estadual é igual a nada, porque essa discussão vai surgir entre nós no começo do ano. Tudo bem. Aí você pega e usa, bota esse vídeo aí. Mas é que, pro tamanho do Flamengo, você ganhar um estadual em 2 anos, é nada. É nada. E o estadual que você quase fez uma estátua pro candidato a presidente lá para ele levantar o troféu. Um orçamento de 2, você somando os 2 anos, então, superando 2 milhões. A gente pode sentar aqui e falar que o segundo tempo hoje foi um desastre, que as mexidas não funcionaram, e que o corredor com o Ayrton Lucas ali, que ele vacilou, e que ninguém chegou, e que o John Arias é muito... Pode tudo isso. Mas é que vai um pouquinho... O Flamengo, 20 de outubro de 2024, domingo é 20, né? 20. Ele está jogando toda a segunda temporada dele em uma partida que, se ele olhar para o outro lado, o clima que ele... O João pontuou bem no início do programa. O clima que ele vai pegar em Itaquera, não tem nada que ele favoreça com
Nada. Tal do melhor elenco, maior torcida, Só maior para lembrar, receita. ele está jogando o ano numa partida de uma competição que não é a primeira nem a segunda em escala de valor para ele. É isso. Exatamente. Ele Eu tá- só acho que ele em tá relação a tentando salvar. esse olhar para o domingo, que a gente viu as duas torcidas e tal, primeiro que acho que tem pouca influência isso tudo, porque, obviamente, a torcida do Corinthians é que vai fazer a diferença, é a torcida do Corinthians que muda o jogo quando o Corinthians joga em casa, como o Calçado já trouxe pelos nomes. Então, a questão da torcida, eu acho que ela acaba sendo menos significativa. E a ideia de priorização da Copa do Brasil, o Flamengo dá na hora que escala o time que escalou hoje. Sim. Eu acho que, ao contrário do Corinthians, que escalou os seus melhores jogadores na partida de hoje, o Flamengo poupa, e aí eu queria fazer uma defesa do Felipe Luiz aqui, porque eu vi muita gente criticando, e eu acho que, de fato, eu sempre defendo o brasileiro levado o mais a sério possível. Só que talvez por não ter levado a sério em outros momentos lá atrás, em jogos determinantes lá atrás, a verdade é que hoje o Flamengo está com uma distância grande demais para uma equipe como o Botafogo, que joga o que joga, né? Também está com uma distância razoável para o Palmeiras, que vem jogando uma reta final de campeonato brasileiro muito boa. Então, a verdade é, a situação do brasileiro hoje estava complicada, independentemente do resultado de hoje. Claro, eu já disse, para mim, a derrota hoje enterra as chances de título brasileiro do Flamengo. Mas, cara, você aí, olhando para esse contexto de dificuldade extrema no Brasileirão, olhando para o fato que você tem uma semifinal no final de semana, que pode te garantir o único título mais relevante do ano, e olhando para o fato, porque isso não dá para... Cara, o Gerson foi titular no último jogo da Seleção Brasileira. O Arrascaeta jogou 90 minutos da primeira partida do Uruguai, 45 da segunda. É um jogador com um monte de problema físico, com histórico absurdo de problema. Se ele tivesse jogado no Flamengo, ninguém ia discutir o fato de repente, ele ser poupado nessa partida contra o Fluminense. Como o jogo foi lá do Uruguai, ninguém assistiu o jogo do Uruguai, pouca gente viu, você meio que ignora esse fato. Agora, o cara vinha ali de 90 minutos num jogo, 45 no outro, e precisava ser poupado porque é um cara com vários problemas. Então, Mas só falta você ter o Alcaraz, contratar, pagar uma fortuna e não colocar nessa hora. E aí entra esse outro ponto. Eu até acho, aí só fazendo uma ressalva em relação ao que vocês falaram, eu até acho que, de fato, esse melhor elenco disparado da América do Sul, porque para mim é disparado sim. Ele deixa de ser disparado na hora que você tem lesão de Cebolinha, de Luiz Araújo, de Botafogo Pedro. briga hoje em dia. Muda muito. Hoje o Botafogo até briga. Botafogo até briga hoje. Mas eu acho que assim, na hora que você perde esses caras, você perde elenco. Então, tudo bem. Mas eu acho que assim, quando isso acontece com os outros times, eles baixam demais. O colchão do Flamengo, ele amortece. Porque com todas as contusões, ainda tem jogador, e os outros com jogadores, com contusões, estão ferrados. Mesma coisa. Você tem estrelas no banco, né? Porque, muitas. Por exemplo, vamos pegar o Atlético, que é um time também muito forte. Se o Atlético perde o Paulinho, o Hulk e o Scarpa... Cara, complica bastante. Ainda que tenha conseguido vencer, aliás, empatar com o Fortaleza, mesmo sem esses caras, só o Scarpa jogando um pouquinho. Mas muda bastante. Se você considerar que esses nomes que eu citei, o Pedro é titular absoluto, mas o Cebolinha não é titular absoluto, o Luiz Araújo não era titular absoluto. O que eu quero dizer é, o Flamengo, ele tira estrelas do banco de reservas. O Gabigol, ele é um cara que sai do banco de reservas hoje do Flamengo para ser titular. Então, de fato... Para o Flamengo, é isso que o Calçado fala. Só que, nesse momento, nessa conjuntura, eu acho que você amortece, mas, assim, tem uma queda significativa na hora que você perde tanta gente também. Quando você fala sobre que a pressão, você acha que vai ser mais ou menos igual ao Itaquera, Igual em relação por conta dos fatores externos que não muda muito, porque o jogo já seria Itaquera, a torcida do Corinthians pressionaria muito. Não, eu só estou falando... Tem mais ali, eu só estou falando em relação à postura da torcida do Flamengo, esse desânimo ao sair do Maracanã hoje. Eu não creio que tenha muita influência nisso. Não, porque eu acho que pros jogadores do Corinthians, essa questão externa favorece. Porque o time não é assim, o time não é mal treinado, mas o time não está pronto, não é um time tão bem organizado assim. Para os jogadores do Flamengo, eu acho que tudo isso, essa questão da diretoria discutindo se devia ou não receber as garantias do Hugo, a questão da mudança de data, eu acho que tudo isso gera um pouco mais de pressão para o Flamengo.
E eu até acho, se eu tivesse falado assim, olha, eu não sei quem vai classificar. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo ainda. Sim. Na classificação no final de semana. Tá sem nenhuma convicção, mas eu apostaria no Flamengo. Mas eu acho que se as coisas não acontecerem como os jogadores precisam que aconteçam no campo, eu estou falando de como o time vai jogar, de como serão os encaixes, eu acho que essa pressão, ela no final das contas vai pesar bastante contra o Flamengo. É que assim, que a gente vai olhando pelo outro prisma, vamos lá. Para quem a eliminação pesa mais? Famosa pergunta. Não, a pressão está inteira no Flamengo. É o Flamengo. Inteira no Flamengo. O Corinthians... Seja pela vantagem, seja pela obrigação de título que o Flamengo já tinha no começo da temporada. Vai lembrar, o Calçado sempre lembra. O Flamengo, se for eliminado no domingo, este Flamengo absurdo, em 24 meses, terá ganho um campeonato estadual. É uma loucura, cara. Porque assim, não é dizer que você entra para ser, você precisa ser campeão de tudo e tal. Agora, nós estamos falando de um elenco muito, muito forte, que jogou 3 competições, tá bom, vamos incluir os estaduais, 4 competições no ano passado, 4 competições neste ano, e dessas 8 você ganhar só uma, que é disparada a menor delas, é pouco. Ano passado você pode colocar ainda no Mundial também. É verdade. E colocar Recopa. É essencial. Com eliminações contra equipes que financeiramente são muito pobres perto do Flamengo na Libertadores, com times que têm jogadores que você olha e o Flamengo olha e fala, não quero nenhum desses para ser titular do meu time. Sim. Né? As 2 eliminações da Libertadores, perdendo para equipes brasileiras com capacidade de investimento muito menor. Birner, porque também a gente precisa, né? Eu sempre lembro do São Paulo. A gente precisa considerar que se o Flamengo fosse eliminado pelo Botafogo, senão a gente reforça essa ideia de que todo mundo precisa ser campeão, que o torcedor muitas vezes tem esse olhar para o time dele apenas e não olha para o adversário. Faz parte, é natural. Então, assim, tivesse sido eliminado pelo Botafogo, como o São Paulo foi, eu acho que é uma outra história. Agora, de fato, nas 2 Libertadores, o Flamengo foi eliminado para o Olímpia e para o Penharol, cara. Que tem como destaque o jogador do Fluminense. É um negócio... Que é habilidoso, não marca muito, que obviamente o Flamengo nunca cogitou ter no seu elenco, acho. Exatamente. Se quisesse, contrataria com o pé nas costas. O Calçado vai falar e depois a gente vai pro Ramon. Vai lá. Paulo Henrique Ganso, porque... Tá aí, galera. Infelizmente a vitória não veio. Felipe Luiz perde a sua primeira partida no comando da equipe principal, no seu primeiro clássico, Fla-Flu, né? Cara, só que... na moral... Isso poderia acontecer? Poderia, porque o Flamengo estava muito desfalcado. Sem Gerson, sem De La Cruz, sem o Eric Pulgar. O Arrascaeta estava no banco. Quem mais, cara? O Plata estava no banco. Muitos jogadores que estavam nas suas seleções não puderam jogar hoje, né? O Varela também estava no banco. Vários jogadores, galera, que estavam na data FIFA comprometeram esse jogo do Flamengo, né? O certo, cara, eu falei isso ontem, o certo era não ter jogo neste meio de semana, era ter jogo fim de semana e no outro meio de semana e daí por diante, sabe? A partir do momento que tem uma data FIFA que você não tem 7 jogadores, a seleção joga na terça e o Flamengo joga na quinta, não tem tempo de recuperação. Nosso melhor jogador hoje é o Gerson, né? E o cara não tinha condições de jogo, porque jogou 2 dias atrás, há 48 horas. Então, assim, é bem complicado, né? Pensando em Campeonato Brasileiro, cara, o Flamengo já tinha pouquíssimas chances de pensar em título. Matematicamente, 1% de chance o Flamengo tinha antes do jogo, né? Agora esquece, agora não dá mais, galera. O Flamengo tem que ganhar a Copa do Brasil, tem que passar pelo Corinthians. Ou empatando, ou levando para os pênaltis e passando, ou vencendo lá e calando a Neoquímica Arena, sabe? O Flamengo tem que passar, porque se o Flamengo não passar daí, o que vai acontecer é tragédia, cara. Porque assim, ganhar um campeonato carioca em 2 anos é muito pouco, é muito vexame, é muita vergonha, né? Então é isso, o Flamengo tem que vencer o Corinthians, porque a nossa única chance de título é a Copa do Brasil. E no Brasileiro é cumprir tabela e ficar ali no G4, né? Então, se o Flamengo vence a Copa do Brasil e fica no G4, G5, sendo campeão da Copa do Brasil, se isso acontecer, tá bom demais, porque o ano está quase acabando e o ano está quase sendo mais um fiasco, né? Tomara a Deus que isso não aconteça,
Tomara que o Flamengo possa vencer o Corinthians e dar uma resposta aí para sua torcida. Eles vão chegar no jogo com moral. Eles venceram o Atlético Paranaense por 5-2. Uma goleada, né? Pois é, tamo juntos, é isso. Tô triste e é isso. Não tem como ficar feliz, né, cara? Saudações, fui.